Ok, vamos começar. Namastê. Bem-vindos. Espero que estejam me ouvindo direitinho, me vendo direitinho. Então, bem-vindos todos. Para quem está participando hoje pela primeira vez, bem-vindo. Esse encontro acontece regularmente, todas as terças-feiras, às 22 horas. A gente conversa até por volta de 23 horas. E aí a gente tem em seguida uma Diksha muito especial, que é feita através de uma Oneness Meditation. Então, na verdade, o encontro começa às 22 e termina por volta de 24 horas. Meia-noite. 15 para meia-noite, a gente encerra e fica mais um tempinho juntos, ouvindo música, até por volta de meia-noite. Mas o encontro propriamente dito, no qual a gente conversa, ele tem a duração de aproximadamente 50 minutos. Né? A gente faz um pequeno preparo, vamos começar fazendo agora, para o qual fechamos os olhos e trazemos ambas as mãos, se possível, para a região aqui do centro do peito, quarto chakra. Podem fechar os olhos agora. Busca se conectar com essa região do seu corpo. Busca se conectar com a energia que está presente nessa região do seu corpo. Talvez você sinta uma pulsação. Talvez você sinta um suave esquentamento. Porque só da gente trazer a atenção para essa região, ela recebe energia. Nesse momento é importante que a gente faça a energia do coração, do quarto chakra, expandir, crescer. A gente pode dizer que isso é criar espaço no coração. O coração ele precisa de espaço, porque é da natureza dele acolher as coisas. Sejam lá coisas agradáveis, sejam lá coisas desagradáveis. Tudo aquilo que é acolhido no coração é transformado pelo fato de ter sido acolhido pelo coração. O coração tem essa qualidade de alquimia, de alquimizar o que se traz para dentro dele. Então a gente pode fazer uma pequena meditação, através da qual a gente inspira toda a negatividade do planeta. A gente traz para o coração, a gente não exclui, a gente traz para o coração, pela inspiração. E quando a gente expira, a gente devolve para o mundo, devolve para o planeta uma nova qualidade, uma nova consciência, na forma de luz, na forma de amor. Todos nós somos capazes de fazê-lo, pelo simples trazer atenção ao coração, e por estarmos fazendo uma respiração que podemos chamar de respiração consciente,
na qual a gente intenciona trazer algo para dentro de si, permitir que seja alquimizado, transformado pelo coração, e a gente devolve para o mundo. Então, além de estarmos inspirando e expirando o ar, estamos inspirando e expirando todas as energias disponíveis, as belas, as negativas. A gente não escolhe, a gente simplesmente inclui todas as coisas. Por isso que o coração precisa de espaço. Então vamos seguir respirando mais um pouquinho. Busca aprofundar um pouquinho pela inspiração de uma quantidade maior de ar. Traz um pouquinho mais de ar e deixa todo o ar sair. Só de você estar fazendo uma coisa dessas, já cria a possibilidade de a gente se conectar no mesmo lugar, na mesma dimensão, na mesma qualidade de consciência. E aí o encontro que estamos realizando se torna possível. Vamos respirar juntos mais uma vez. Soltar o ar. E podemos abrir os olhos. Muito bom. Então, como é que nosso encontro funciona? Está parado aqui ou é impressão minha? Está parado para mim aqui. Nós vamos usar a partir de agora essa área que está aqui do nosso lado. Na faixazinha em branca em cima você pode colocar as questões que você gostaria que fossem abordadas por mim, e a gente tem por volta de 50 minutos para estar conversando. Então a partir de agora, toda vez que alguém escrever alguma coisa aí, eu vou colocar meu óculos, porque se tem ele eu não enxergo o que está escrito, e vou ler. Então evitem fazer comentários, evitem comentar o que um outro está perguntando, evitem até mesmo responder o que alguém está dizendo, esse tipo de coisa, porque vamos deixar o espaço livre para que a sequência das perguntas possa ser lida por mim, sem que eu tenha que ficar buscando o que alguém perguntou lá atrás e ter um monte de comentários em cima. Fica muito difícil para mim, tá bom? Então, por favor, apenas coloque a partir de agora as questões que a gente vai estar olhando. Todas as questões são importantes, né? Todas elas são importantes. E às vezes a gente não quer escrever alguma coisa porque acha que a pergunta é boba, ou porque o que vão pensar da gente de estar perguntando uma coisa dessas. A gente tem medo dos julgamentos e temos medo dos comentários. O problema é que o nosso encontro não acontece dessa forma. Todo mundo aqui, eu inclusive, somos canais daquilo que precisa ser expresso, daquilo que precisa ser visto. Então tudo que é dito, tudo que é colocado, é para todos. Né? Nenhuma resposta aqui é exatamente pessoal ou visa apenas a pessoa, né? A questão da pessoa. Todas as respostas elas vêm para serem acolhidas por todos nós. Então todas as perguntas também fazem parte da mesma dinâmica. Tudo aquilo que é colocado aqui vem de todos nós, vem da coletividade das nossas presenças. Tá bom? Então toda pergunta, se vier algo que você tenha vontade ou sinta a necessidade de que seja visto, por favor poste, não espere chegar às 5 para as 11 quando já não dá mais tempo de eu estar comentando. Tá bom? Oi, Natan. Você poderia falar um pouquinho sobre a fórmula do crescimento, como funciona, por exemplo, etc? Posso comentar sim, Natan. Tá. Então, assim, é sempre importante que vocês, na medida do possível, coloquem perguntas pessoais, tá? Fica mais fácil. Porque, Natan, a fórmula do crescimento é um ensinamento específico que a gente passa nos cursos de iniciação de Diksha. Então, é praticamente um ensinamento que a gente leva por volta de 1 hora, 1 hora e meia
para passar àqueles que estão participando do curso Despertar da Unidade. Então eu posso colocar aqui a fórmula, né, embora ela seja um assunto restrito aos cursos de iniciação. A fórmula consiste, e obviamente por conta disso ela não pode ser explicada ou comentada ou até mesmo aprofundada no espaço que a gente está aqui, tá bom? É uma pergunta muito específica essa sua. E se você já participou de um curso, se você já foi iniciado como curador de Diksha, então você já tem essa fórmula presente como algo que você já ouviu falar, né? Então, a fórmula ela é muito bonita, porque ela diz o seguinte, né? Ela fala de crescimento. O que podemos fazer para crescer? Como é que a gente vai crescer? Crescer como pessoa, como ser humano, como coração, como consciência. O que a gente pode fazer? Quais são as condições necessárias para que o crescimento aconteça? Então, a primeira coisa que é necessário, caso desejemos crescer, né, é uma intenção. É uma intenção. Você não cresce em nenhum sentido na sua vida se você não tiver uma intenção. Intenção é o primeiro item da fórmula. E o que é exatamente uma intenção? Uma intenção, nós costumamos dizer que é um desejo acompanhado de paixão. Porque desejos todos temos. Nós temos dezenas de desejos que nos ocorrem a cada momento, né? Desejo é uma coisa que cada instante a gente tem um desejo dos mais simples, né? Como tomar um copo d'água, que é um desejo que eu tenho nesse momento, ou um desejo de fazer alguma outra coisa, ou de repente eu me distraio e começo a imaginar alguma coisa que eu gostaria e que não está, né, que eu não tenho, é um desejo por algo, né? Então nós não temos como realizar todos os desejos, né? Os desejos eles nos acometem, eles vêm de inúmeras formas, até por estímulos externos, né? Estamos constantemente sendo submetidos a bombardeios de publicidade que também nos atingem nos nossos desejos, né? A publicidade é uma ciência, né, cujo objetivo é produzir desejos em nós. Então, esse tipo de desejo, né, especialmente os de consumo, não é o tipo de desejo que se transforma numa intenção. Ainda assim, a intenção ela é um desejo, só que é um desejo que tem um propósito específico, né? Ele não é aquele desejo que vem e vai. A intenção ela é um desejo que tem uma motivação forte. É uma expressão que inclui também toda uma energia que vem do seu coração. É um anseio forte que vem do coração. Então isso é o que nós chamamos de intenção, né? É o primeiro elemento da forma. O segundo elemento da forma é a intenção, sem a qual nada é possível, né? E temos a graça. Então, a gente tem o desejo e tem a graça, mas temos um outro componente que ainda vem antes da graça, que é o esforço. Então, a fórmula é intenção mais esforço mais graça é igual crescimento. Se um desses três elementos não estiver presente na fórmula, você não cresce. Então, o esforço, a gente sabe o que é, né? Então, embora muitas vezes a gente acredite, a gente até comentou isso aqui na semana passada, que é possível aguardar as coisas acontecerem, porque todas as coisas acontecem automaticamente, o que também é um ensinamento que a gente traz da Oneness, né? Para que o crescimento de fato venha a ocorrer, é necessário o esforço. A gente se move, a gente se direciona, a gente estabelece uma meta e a gente faz tudo o que estiver ao nosso alcance para realizar ou para possibilitar que a nossa intenção se materialize. Isso é o que nos cabe, né? E o terceiro aspecto é a graça divina. Então, embora você tenha uma intenção,
né? Digamos que você já tem uma intenção clara de algo que você quer realizar. Embora você faça um esforço, né, só esses dois aspectos não vão levar você ao crescimento. Então, o terceiro aspecto é a graça. E é mais difícil a gente explicar o que é, né? Porque a graça significa que, se o seu esforço estiver correto, se a sua intenção estiver correta, a graça se manifesta na sua vida. Então, o terceiro elemento, que é a graça, ele depende da realização dos dois outros aspectos da forma, né? É importante também a gente lembrar que, se você só fizer o esforço e tiver uma intenção e não for buscar a intervenção divina naquilo que você quer realizar, você não cresce, ou você não realiza aquilo que você está buscando, ou isso que você está buscando não lhe é dado, né? Esse é um dos aspectos. A fórmula, ela só funciona, né, só dá certo, se os três elementos estiverem presentes. Agora, como eu já disse antes, isso é conteúdo do curso de iniciação, e o aprofundamento nesses três aspectos é mais apropriado que seja feito num curso de Despertar da Unidade. Para quem já fez, refaz então, se você não lembra, né? Ou se você não prestou muita atenção no que estava sendo dito, ou não compreendeu muito bem e não pôde buscar uma resposta melhor para suas dúvidas. Então, a orientação que a gente dá é procura repetir o curso, procura fazer uma reciclagem. Muitos cursos que eu venho dando, né, eu dou regularmente, a cada 2 meses eu dou um curso de iniciação, e muitos doadores de Diksha vêm fazer de novo, porque muitas das coisas que às vezes eu estou dizendo num curso passaram despercebidas, porque a pessoa estava com atenção em outra coisa, né? Então vai fazer de novo um curso mais adiante, passa alguns meses, vai de novo, vai fazer uma reciclagem, ou com o mesmo trainer, ou com um trainer diferente, de forma a poder, às vezes você está mais pronto para entender algo que foi dito e que no dia não fez muito sentido para você, não teve muita importância, né? Então, essa forma do crescimento, tá bom, Natan? Ela é melhor vista dentro de todo um contexto de outras coisas mais que são passadas no curso Despertar da Unidade, que é o curso que é oferecido pelos trainers, hoje em boa parte do Brasil e de fora, obviamente, para aqueles que querem se tornar doadores de Diksha. É um assunto bem específico e que é dado dentro de um contexto. Se eu tirar a forma do crescimento dentro do contexto na qual ela é passada, ela perde um pouco o significado, tá bom? Mas é isso, a forma do crescimento consiste nos 3 aspectos, e é importante que os 3 aspectos estejam presentes simultaneamente. O primeiro, a intenção, que você tenha clareza naquilo que você quer, naquilo que você está buscando. Segundo, que você faça o esforço correto, não fique apenas esperando as coisas acontecerem. E o terceiro aspecto, você buscar ou solicitar por meio de prece ou de outras formas a intervenção da graça naquilo que você está buscando. Os 3 elementos é que vão te levar ao crescimento ou à realização do que você está buscando. Tá bom? Oi, Lúcia. Se tu não consegue exercitar o desapego e liberar as cargas que ficaram nesse relacionamento, como fazer? Deixa eu ver aqui, que eu achei que tinha uma coisa antes aqui. Tem não. Não consigo exercitar o desapego e liberar as cargas que ficaram deste relacionamento. Tá bom. Desapego a gente não exercita. Tá bom, Lúcia? Você não decide se desapegar das coisas. Não é possível, humanamente não é possível você decidir, a partir de amanhã eu vou me desapegar das coisas que eu estou apegada. Fica artificial, por isso que não acontece, né? Então, o que é importante a gente verificar é por que você quer se desapegar de alguma coisa. Porque todo esforço que a gente faz para se livrar de algo que nos incomoda significa que estamos ainda profundamente
linkados naquilo que justamente a gente quer se desfazer. Por isso que o tal do exercício do desapego jamais vai dar certo. Quanto mais você se exercitar para se desapegar de alguma coisa, mais linkada você vai ficar justamente naquilo que você quer distância, quer se ver livre. Então, não dá certo. Não existe forma de você exercitar o desapego. O desapego, ele acontece no momento em que aquela situação, seja ela qual for, dolorosa ou até mesmo prazerosa, né? Algumas situações têm os dois aspectos. A gente está numa relação porque ela é prazerosa, no entanto, ela também contém, né, inúmeros aspectos dolorosos, dos quais a gente, quando chega num certo ponto, a gente quer se desfazer. No entanto, estamos ainda, entre aspas, né, apegados à pessoa ou à vida que a gente tem com ela, ou aquilo que, né, estamos experienciando no relacionamento. Então, não dá para decidir se desapegar. O que você pode fazer é observar quais são os aspectos que te mantêm presa numa condição, pode ser num relacionamento ou pode ser em qualquer coisa, né? A gente tem apego a objetos, a gente tem apego a animais, a gente tem apego a trabalho, a gente tem apego a coisas de todos os tipos, a hábitos. Nós estamos apegados a muitas coisas. Então, não é tão simples exercitar o desapego. Antigamente, talvez ainda hoje, não tão antigamente, era considerado uma atitude espiritual, vou colocar entre aspas, espiritual entre aspas, você, como a gente vê num filme aí que é o Irmão Sol, Irmão Lua, né, onde São Francisco, que não era santo ainda, era o filho de uma rica família produtora de tecidos, né, moravam numa linda casa, num lindo castelo, e ele então, saindo de casa, ele tira suas vestes, tudo aquilo que o pai deu a ele, e se desnuda, né, ele fica nu e segue o caminho dele em busca de Deus, né, da realização dele como Deus. Então, a gente às vezes entende que o desapegar-se é este gesto, e que temos que nos deixar tudo para seguir uma vida espiritual, né, monástica, e isso ainda existe, né? Muitas pessoas, mesmo na Uanas, os monges de lá, abriram mão de suas vidas, né, uns eram engenheiros, outros administradores, e outro advogado. Os monges lá, muitos deles têm profissões, têm formação superior, universitária, chegaram a exercer suas carreiras e deixaram toda a sua vida mundana, se tornaram inclusive celibatários para seguir um caminho espiritual. Agora, se eles de fato estão ou não desapegados, isto eu não sei. Não me cabe nem investigar, isso aqui também não me interessa, né? O fato é que para nós aqui, muitas vezes isso se serve ou é colocado como um exemplo de caminho espiritual, que a gente deva ou buscar o desapego das coisas, né, deixar para trás coisas que a gente valoriza muitas vezes em nome da espiritualidade. Não sei se cortou aqui, que para mim está rodando aqui na minha janela. Então, Lúcia, é importante a gente hoje dar uma orientação um pouco diferente, né? A gente busca trazer o aspecto que nos é desconfortável, em qualquer situação que seja, a gente traz para dentro, assim como a meditação que fizemos antes de começar o encontro, né? Você traz aquilo que tanto te incomoda,
do qual você às vezes foge a vida toda. Às vezes é um relacionamento com os pais, você vai morar longe, às vezes é um trabalho, às vezes é um lugar que você não suporta aí, né? Você não, né, passou uma experiência traumática, ou fazendo alguma coisa que te foi dolorosa e você nunca mais, né? Então sempre que a gente fala nunca mais quero isso, nunca mais quero aquilo, de fato a gente não consegue se desfazer daquilo que que nos é desconfortável. Então é importante, ao invés de exercitar o tal do desapego, que você observe ao que você de fato está apegada, o que tem ali e por que estar com aquilo ou com aquele com quem você, ou de quem você queira se afastar ou se desapegar, né? O que é que a pessoa ou a situação estão provocando em você. Porque mesmo que você se desapegue desta pessoa, uma vez que o assunto está dentro de você, uma nova situação ou uma nova pessoa vão surgir na sua vida e te trazer os mesmos conteúdos, os mesmos assuntos, as mesmas sensações de desconforto, porque elas estão dentro de você. Não é o outro que está lhe fazendo sentir essas coisas. É através do outro que você está entrando em contato com as coisas que lhe são desconfortáveis. No momento em que isso se tornar visto, claro, o desapego, o tal do apego, né, ele não tem mais por que persistir na sua vida. Então você naturalmente se encontra livre daquela questão. Mas não é pelo livrar-se de, e sim pelo acolher, pelo acolhimento. A única forma então de você de fato partir para um novo relacionamento ou se afastar da pessoa com quem você tem um relacionamento que lhe é desconfortável ou que te traz sofrimento, traz dor, é você esquecer a pessoa no sentido sadio da coisa, né? Quer dizer, tirar o foco da pessoa e entrar em contato com aquilo que dentro de você é provocado pela pessoa. Porque se você se afastar da pessoa, você não vai, eu estou me repetindo, né? Você não vai de fato se desfazer daquilo que está desconfortável e é pré-existente. Aquela pessoa que está diante de você, ela simplesmente está fazendo você entrar em contato com coisas que não são agradáveis dentro de você. E que você não sabia disso. Você achava que esse desconforto que você sente é por causa daquela pessoa. Se você encontrar uma outra, você não vai voltar a sentir essas coisas. Então, vamos nesta busca, né, E por que existe o apego? Porque na sua consciência você sabe que o tema, o assunto, a emoção, o sentimento ou o que seja te pertencem, não é o outro. O outro só tá fazendo você entrar em contato e isso não está sendo agradável. Então você quer se afastar dele. Mas como o assunto é seu, o apego ou o link, né, essa necessidade de estar experienciando isso que está buscando cura dentro de você, persiste acontecendo. Então, o que a gente chama de apego pode assumir um outro valor, né? Pode assumir uma outra qualidade, que é importante você identificar. Então, eu estou te sugerindo que você dê um passo além. Né? Ao invés de você fazer um esforço para se desapegar das coisas, que você observe o desconforto, que você o confronte, que é como a gente fala na Oneness, né? Confronte os aspectos dentro de você que eles são desconfortáveis, independentemente de quem os traga a você. Aí você encontra não exatamente o desapego, mas sim a liberação dos aspectos que estão sendo desconfortáveis para você, estão sendo, né? Está sendo ruim de viver com isso, né? Por isso que você quer se desapegar e não consegue. Tá bom? Oi, Gisele. Início de uma relação, o que a unidade fala quando duas pessoas se encontram na busca espiritual, porém um deles, que a relação mais tem medo do Ardiksha para a pessoa pode resolver? Eu não entendi muito bem o que você está colocando, tá, Gisele? Eu vou ler de novo aqui. Início de uma relação. O que a unidade fala quando duas pessoas se encontram numa busca espiritual, porém uma delas,
que a relação tem mais medo do Adiksha para a pessoa pode resolver? Pode, né? Claro que sim. A Diksha é a forma para aquele, como você está dizendo, que de fato está em busca espiritual, de encontrar também a nossa limitação mais forte, a nossa limitação mais importante, que são os medos. Os medos são, quando eles são presentes de uma forma tão intensa, eles são paralisantes. O medo sempre é paralisante. O medo sempre é paralisante. E, por outro lado, nós não temos como nos livrar, entre aspas, né, do medo, porque ele está presente coletivamente, ele está presente individualmente, ele está presente no inconsciente, de inúmeras formas. Você tem medos que você nem imagina que você tenha, né? E tem medos que são existentes, porque eles preservam a vida, senão você não teria cuidados com o seu corpo, né? Você atravessaria uma rua sem olhar para os lados, ou pularia de um abismo, né? Ou faria qualquer outra coisa que colocaria a sua vida em risco. Por conta do medo, a sua vida é preservada, porque a vida se cuida. Senão você não sobreviveria por muito tempo, se você não tivesse medo. Agora, o medo psicológico, ele é um medo que é acumulado pelas experiências da coletividade, que está presente em todas as pessoas. Então, eu costumo dizer assim, a pessoa corajosa não é aquela pessoa que não tem medo. A pessoa corajosa é aquela que, apesar do medo, se atira, né? Corre riscos. E a caminhada espiritual, ela é cheia de riscos, né? Ela é cheia de riscos. É quase que, se você for se aprofundar no que seja uma caminhada, uma jornada espiritual, é quase como você está se encaminhando para diversas mortes. Não é apenas a morte do corpo. Para que algo de fato possa acontecer, muitas coisas têm que deixar de existir. E isso é assustador. Isso é muito assustador para algumas pessoas. Outras anseiam por isso fortemente. Mas para outras pessoas não é bem assim. Então, isso que eu estou falando exige um entendimento. O que é que tem medo de morrer? Ah, não tenho medo de nada. Com certeza que você tem. Todos nós temos medo de desaparecer. Temos medo de desaparecer. Temos medo de não existir. Temos medo de não ser algo que a gente imagina que seja. Então temos um anseio muito forte de nos tornar alguma coisa, de buscar reconhecimento, de receber amor. Para isso a gente acredita que precise ou deva existir. Só que, se você de fato está em busca, ou está se encaminhando na busca da assim chamada jornada espiritual, você vai se dar conta de que vai chegar um ponto em que tudo isso, inclusive o próprio buscador, vão ter que desaparecer, vão ter que morrer, porque o buscador e o que está sendo buscado não vão coexistir juntos. Ou você encontra o que você está buscando, e para que você possa encontrar o que você está buscando, você, como pessoa, tem que abrir mão até mesmo de existir. Isso, embora não seja dito, está implícito. Está implícito. Então, iniciar uma relação onde ambos estão em busca espiritual não significa fazer meditação juntos, sentados dentro de um templo, porque os dois são muito diferentes e cada um está fazendo ali uma coisa completamente diferente do outro, embora estejam fisicamente próximos, né? Fazer ou caminhar junto com uma pessoa espiritualmente significa que ambos estão de fato dando suporte mútuo um ao outro nos seus inúmeros processos, inclusive esse de lidar com o medo, né? É uma experiência riquíssima, é uma experiência muito bela, e que bom que você encontrou um parceiro com quem você possa se mover espiritualmente em busca de crescimento, né? Agora, a Diksha, ela vai ajudar, porque ela vai dar àquele que a recebe a possibilidade de se livrar, no bom sentido, né, de se liberar, melhor dizendo,
dos medos que são paralisantes. O medo não vai desaparecer, mas a pessoa vai ter a condição de se tornar mais corajosa, porque a Diksha vai dar a ela a experiência do divino, vai dar a ela a experiência da conexão, onde ao invés de você sentir tanto medo, você se sente parte de algo maior. E é isso que nos dá a condição da gente caminhar. Quando você percebe que você não está sozinho, que você está caminhando com outras pessoas, que o que você está vivendo também está acontecendo a outras pessoas, que os medos que você tem também são os medos das outras pessoas, e que está todo mundo buscando juntos, cada um do seu jeito, a liberação e a liberdade. Então, é muito importante a gente não mistificar o que é caminhar espiritualmente junto com alguém, porque é um processo individual. Ele não é em dupla e ele não é em grupo. Ele é feito junto, ele é feito em família, mas cada um está num nível de consciência, cada um traz as suas histórias, cada um traz as suas cargas, cada um traz os seus medos. Talvez o seu parceiro tenha medo de alguma coisa da qual você não tem medo. No entanto, você tem medo de outras das quais ele não tem medo. Né? Então é muito difícil. A Diksha ela vai ajudar a ambos a encontrarem a liberação daquilo que os impede de seguir adiante. Tá bom? Oi, Paloma. Muitas vezes gostaria de conseguir conviver com o desconforto, mas não sei muito bem o que fazer. Acabo falando com alguém por conta da ansiedade. E nem sempre o outro te entende. O que fazer? Bom, o que fazer? Você mesmo já respondeu na própria pergunta. Né? Você trata de achar um jeito de permanecer com o desconforto que você sente. Porque quando você vai falar com o outro, como a gente já está conversando aqui, comentando aqui, quando você vai falar com o outro e você espera que o outro entenda o que você está vivendo e ele não te entende, ele não te ouve, ele não participa do desconforto que você está sentindo, isso vai te levar a um sentimento de solidão, né? Que apesar do outro, apesar da presença do outro, você não consegue dividir, né, com este outro as dificuldades e os desconfortos que você está sentindo. Então tem dois aspectos na sua pergunta. Um é esse, né, a expectativa do outro, que o outro te inclua e te acolha naquilo que você está vivendo, né, que você possa fazê-lo participar dos desconfortos, que talvez assim eles fiquem mais fáceis de serem vividos, o que dentro de um certo aspecto é verdade. Né? Se tem 2 ou 3 pessoas lidando com a mesma dificuldade, parece que aquela dificuldade, por estar sendo dividida por mais pessoas, fica mais aceitável. Né? É um jeito da gente, que a gente busca de ficar com o que está acontecendo. Quanto mais gente está passando pela mesma coisa, né, a gente observa isso numa tragédia, num evento de natureza, que um país inteiro, uma cidade inteira, um bairro inteiro são inundados ou sofrem um terremoto, esse tipo de calamidade que ocorre, onde todos participam da mesma, todos ficaram sem casa, todos não têm o que vestir, todos não têm água para beber. Isso dá um sentimento de conforto só de saber que tem mais gente, que não é só você sozinho que está vivendo aquilo. Né? Mas obviamente que o desconforto ele permanece, porque a situação permanece a mesma. Né? E o caminho, né, a possibilidade que você tem é de, primeiro, não esperar que o outro te acompanhe nos seus desconfortos, porque eles te pertencem e não tem como você compartilhá-los com outra pessoa. Eu estou falando dos desconfortos espirituais, dos desconfortos psicológicos. Né? Sim, muitas vezes você espera que o outro te acolha, no entanto ele não tem condição, ele não tem a menor ideia do que você está passando. É muito raro, é muito raro. Esse é um dos procedimentos que a gente indica na cura dos relacionamentos.
O que é? É você, na relação com o parceiro, ser capaz de se colocar, a gente usa uma expressão que vem do inglês, né? Usar os sapatos do outro, né? Vestir os sapatos do outro. Se colocar, que em inglês eles usam muito essa expressão, né? De você se colocar inteiramente na situação dificultosa ou dolorosa pelo qual o outro está passando. Isso te permite o perdão. Quando você, né? E também abre o caminho para a compaixão. Se você não é capaz de sentir pelo outro o que ele está passando, numa briga a dois, num desencontro entre duas pessoas, o perdão não acontece, as mágoas se acumulam e não tem amor e não tem compaixão nessa relação. Agora, a gente espera que o outro participe disso, a gente tem essa expectativa, né? A gente tem esse anseio. No entanto, nem você se coloca no lugar do outro naquilo que ele está passando, nem ao mesmo tempo você espera ou gostaria que o outro passasse junto com você pelas dificuldades pelas quais você está passando hoje e que talvez ele já tenha passado em um outro momento da vida dele ou até mesmo numa outra vida. E hoje isso não participa mais, não é mais a realidade dele, ele já está num outro momento. Ele está com você, mas ele não vai participar com você daquilo que está te acontecendo. Então, como isso está te trazendo desconforto, é importante você se lembrar disso, né? Que os processos pelos quais você está passando são também as oportunidades de crescimento, de aprendizado que Deus está dando para você, que o Divino está disponibilizando para você. E é só para você, não é para o outro não. Toda vez que você passa uma situação difícil, que você recorre ao outro como sendo alguém com quem você compartilha a sua dificuldade, esperando que ele vá participar dela, você está fugindo da sua própria história. Você está postergando, você está adiando o aprendizado que você tem, né, a oportunidade de ter individualmente, que é, né, as situações elas são individuais, né? Ainda que, digamos, uma mesma situação aconteça a uma família inteira, cada um dos membros da família vai responder a essa situação de uma forma diferente. Digamos que seu pai perca um emprego e fique, né, e a família não tenha como sobreviver. Este pai, ele vai ter um tipo de sofrimento. Ou não, ele vai à luta, ele vai atrás, ele vai buscar ganhar mais do que ganhava antes, né? Ele vai abrir mão de algumas coisas, vai se sacrificar por algum tempo e mais adiante ele vai buscar a prosperidade que ele tem. Agora, talvez a esposa tenha uma reação diferente a essa situação, porque ela queria trocar o carro, ela queria fazer uma viagem, ela queria tirar férias, né? Queria alguma coisa que não vai acontecer. Ela vai reagir àquela situação de uma forma diferente. Assim como as crianças, né? Os filhos, quando são dependentes deste pai, que temporariamente perdeu o seu emprego, né? Então, às vezes um objeto, uma bicicleta, uma bola, uma viagem, férias que eram esperadas não vão acontecer e isso vai criar um desapontamento, né, naquela família, mas cada um vai responder a isso de uma forma diferente. Então, os desconfortos eles são individuais, ainda que a situação seja semelhante, né, como exemplifiquei aqui no caso de uma família. É muito importante você não esperar que o outro participe das suas dificuldades, né? Ele pode ser solidário, ele pode estar junto com você, claro que sim, né? Isso é da natureza do coração, é da natureza do amor, que a gente se ajude mutuamente no que for possível. Agora, busque compreender o que uma situação está acontecendo, buscando também saber o que está querendo ser dado a você, qual é o presente que está sendo oferecido a você quando você lida com uma situação que está difícil, que está dolorosa para você, tá bom? Porque aí você sai do papel de vitimização, aquela a quem coisas difíceis acontecem e que você não tem ninguém que está junto com você, você espera dos seus parceiros, amigos, família, uma solidariedade à sua condição, que não vem na forma como você quer, você se desaponta e se vitimiza ainda mais fortemente. Dá uma observada nessa dinâmica toda,
para você encontrar a liberação disso. Tá bom? Oi, Amanda. Ano passado fiz o curso de Diksha Giver e logo depois comecei a namorar. O namoro me ajudou naquele momento, mas faz pouco tempo que terminou. Posso entender como um presente passageiro? Claro que pode. Claro que pode. Né? Muitas vezes a gente né, uma abertura que acontece porque a gente está apaixonado. Né? Uma abertura, porque quando você está iniciando uma relação, quando você está começando a namorar, quando você está apaixonada, toda uma qualidade do seu coração ficam muito intensas. O coração fica muito, muito intenso. Né? E aí você pode, né, não que isso seja uma regra, mas você pode sim se abrir para buscar mais, né, do que você anseia, para encontrar mais coisas que você busca e que o teu coração está aberto. Então, através de um relacionamento, né, no começo, quando isso é intenso e os dois já têm uma caminhada semelhante, você se torna Diksha Giver porque a Diksha está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua consciência. E você acha que é porque você está namorando, mas não é porque você está namorando. Claro que não. Né? Claro que não. Mas o fato de você estar namorando talvez tenha te levado a essa abertura que eu estou mencionando, onde se tornou mais fácil você descobrir coisas que, se você não estivesse namorando, demoraria mais. Ou vice-versa. Né? Ou você, ao iniciar um namoro, você encontrou alguém que te acompanha na Diksha, ou num curso, ou em alguma coisa assim, uma meditação, uma OM, ou um outro processo qualquer que é oferecido, e a pessoa, na troca com você, por conta das coisas que estão acontecendo, torna essa relação muito rica. Né? E isso é muito gostoso, isso é muito gostoso. Claro que quando, por N razões, o relacionamento termina, né? Não que isso seja uma coisa boa ou ruim, simplesmente acontece, né? Uma relação termina, e aí o coração parece que não encontra mais aquela mesma motivação para seguir adiante com as coisas. Mas é aí que, já emendando na resposta anterior que eu acabei de dar, né, você se torna responsável pela sua caminhada. Você não responsabiliza o seu namorado, ou, né, o lugar que você está, ou seu grupo de amigos. Não. Como eu já disse, a caminhada espiritual ela é muito solitária. Ela pode ser muito solitária, porque os processos aos quais você é submetida e os quais você vive, eles são só teus. São só teus. Mas quando a gente está namorando, a gente acha que está vivendo junto com o outro um monte de coisa legal. Né? E parece que é assim, e às vezes até mesmo é. Mas, de modo geral, o que a gente sabe é que os processos que são vividos, eles são diferentes. Cada um tem o seu, cada um tem o seu limite. O que está sendo uma abertura enorme e linda para você, pode estar sendo uma situação não tão agradável, pode até ser um inferno para o outro. Então, cada um tem o seu momento, tem o seu momento. A gente costuma, quando vai falar a respeito da Diksha, a gente costuma lembrar as pessoas que a Diksha é uma energia inteligente. E o que a gente quer dizer com esse tal de inteligente? Né? A gente quer dizer que ela vai dar a cada pessoa exatamente aquilo que ela precisa no momento. E para cada um é uma coisa diferente. Não é a mesma coisa. O que está sendo necessário para você viver não é a mesma coisa que o seu ex-namorado, ou namorado, ou quem quer que seja, está precisando viver. Os dois estão recebendo a Diksha, às vezes no mesmo momento, mas ela vai levar cada um dos dois a buscar uma cura diferente, num tempo diferente, numa condição diferente, de uma forma diferente.
Então, é bom crescer, eu acho importante a gente ter uma parceria na nossa caminhada, sabendo que a caminhada ela é individual, mas, no entanto, quando você caminha junto em família, caminha juntos com um grupo, um vai trazendo para o outro um aceleramento, uma intensificação dos seus processos. E a gente sente isso muito quando vai para a Índia, porque vamos lá, pessoas das mais diferentes culturas, dos mais diferentes países, das mais diferentes religiões, com os mais diferentes estados de consciência, né? Pessoas num estado muito elevado, pessoas que estão tendo seu primeiro contato com a espiritualidade, todo mundo sentado junto num templo, todo mundo sentado junto numa sala de aula, todo mundo ouvindo uma orientação, fazendo uma meditação juntos. E ali que você vê, né, que se você estivesse sozinha, sem ninguém ali por perto, ainda que o outro não tenha ideia do que você esteja passando, a experiência seria mais pobre. Ela é muito enriquecida e enriquecedora pela presença de mais pessoas, ainda que cada um esteja vivendo a sua experiência sem saber do outro, né? A gente até orienta assim, né, nos trabalhos, né? Não se ocupe, por exemplo, eu costumo dizer isso quando a gente faz as ONs, que a gente dá Nanda Mandala, que é uma respiração intensa, meditação que né, é acompanhado de uma forte respiração, e que as pessoas têm alguns efeitos colaterais, né? Algumas choram, outras dão risada, outras querem dançar, outras querem deitar, e você tem que deixar cada um viver a sua história. Ninguém ali está passando mal, né? Cada um está vivendo a sua história, e você busca não interferir no processo do outro. Por quê? Porque o que está acontecendo com o outro é exatamente o que tem que acontecer com ele. Não interrompa o que quer que seja o que esteja acontecendo com o outro. E a mesma coisa se aplica a gente. Temos que aprender a nos mover em grupo, em família, claro, por que não? Mas lembrando que a caminhada, quem dá é você, ela é individual. E a busca por crescimento espiritual é individual. Ela vai se tornar algo diferente disso um pouco mais para frente, né? Quando você começar de fato a desaparecer como pessoa, quando você começar a acessar o que a gente chama de estado de unidade, quando você estiver desperta, e assim por diante. Tem um caminho a ser percorrido, né? Então você agradece ao seu namorado por ter estado com você, ter estado com você até um certo ponto, que era possível para ele, que era possível para você, e agora você segue adiante. Com certeza você vai encontrar novas pessoas que vão te acompanhar. Tá bom, Amanda? Oi, Drica. Boa noite. Estou vivendo um momento financeiro muito complicado. E como eu, e muitas vezes na minha vida, estou dependendo da venda de um imóvel. Parece que a situação se repete sempre. Como encerrar? Então, Drica, a gente sabe que certas coisas que acontecem com a nossa condição financeira, as limitações que a gente tem no aspecto da prosperidade, são trabalhados, por exemplo, num processo que a gente oferece, que se chama exatamente processo da prosperidade, né? E onde a gente explora os inúmeros fatores que a gente identifica como sendo os impedimentos da nossa prosperidade. Mas, para não deixar a coisa tão genérica, né, o aspecto mais importante que a gente observa que faz efeito são dois. Os aspectos que atuam na falta da prosperidade são, primeiramente, a relação que você tem com o seu pai. Mesmo que hoje ela esteja muito bem, que você se ame, que vocês sejam muito amigos, talvez não tenha sido assim numa outra época da sua vida. Então, aspectos da relação com o pai geralmente são determinantes de como você vai lidar com a questão material. E tem um aspecto kármico,
tem as coisas pelas quais você tem limitações na sua vida, que são as lições que a vida tem a lhe dar, que uma vez que sejam vistas, que sejam feitas, né, se a gente pode dizer dessa forma, a prosperidade abre. E um terceiro aspecto que está ligado à questão kármica é a condição na qual seus antepassados se encontram. Então, um segundo processo, mais um processo, não é um segundo, mais um processo que a gente disponibiliza para lidar com esse tipo de situação, chama-se processo de liberação dos antepassados. Porque boa parte das coisas pelas quais você passa hoje, algumas delas são karma seu, como eu já disse, outras podem ser um reflexo da relação que você tem com seu pai, que está precisando ser curada, não foi ainda inteiramente curada, ainda que seu pai não se encontre mais vivo, ou próximo, ou acessível, é uma relação que ocorre dentro de você e precisa de cura. Esse é um dos aspectos que mais segura a nossa prosperidade. E aqueles que vieram antes dos seus pais, seus avós, aqueles que vieram antes dos seus avós, seus bisavós, aqueles que vieram antes dos seus bisavós, seus tataravós, e aqueles que vieram ainda antes, seus trisavós, e assim vai, até por 7 gerações. Então, o que aconteceu com os membros da sua família nessas 7 gerações que antecedem esta sua, determinam também a forma como você vai lidar com inúmeros aspectos da sua vida, que incluem a saúde, mas, para não fugir aqui do nosso tema, incluem a prosperidade. Se você tem um bem, uma casa que você está colocando aqui, que você não consegue se desfazer, e se essa casa, por exemplo, né, foi adquirida ou construída por um membro da sua família que tem uma história ali, né, e que não está mais vivo, você foi herdeira, não sei qual é a história, né, estou só dando um exemplo, que você foi herdeira dessa propriedade e que você quer vendê-la para obter recursos e não consegue, e se essa propriedade, se esta casa foram adquiridas ou foi construída por um membro da sua família que não está mais vivo, pode ser que ele esteja segurando a história. Por que ele estaria segurando esta casa? Primeiro, porque ele tem apego à casa. Segundo, porque ele se esforçou para construir essa casa e poder deixá-la para os seus herdeiros, que hoje querem se desfazer dela, e ele não está contente com essa história. Então, essas coisas a gente aborda e cura no processo de liberação dos antepassados. Eu estou já dando algumas soluções para você. Eu não sei onde você mora, se você tem acesso a esses processos. Eu como outros trainers avançados, nós costumamos viajar e oferecer esses trabalhos. Quando eu viajo, normalmente eu vou a convite para fazer uma Oneness Meditation, e quando eu estou numa cidade para fazê-lo, eu aproveito que já estou lá e ofereço mais 1 ou 2 outros processos. Um deles é esse, de liberação dos antepassados. Se você ainda não fez, faça. E uma terceira forma de você lidar, terceira ou quarta, né, forma de você estar lidando com isso, é você visitar o quanto antes as câmeras sagradas. É um processo lindíssimo, onde você vai buscar ajuda do divino para lidar com as situações com as quais você não está sendo capaz de lidar por conta própria. Então estou te dando várias chaves aí para você lidar. Os porquês, relação com os pais, karma, condição dos seus antepassados, ou outras coisas mais, E também estou te oferecendo uma possibilidade de você, não sei onde você vive, nós temos vários processos de câmaras sagradas Brasil afora, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, e Florianópolis, em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em Brasília, em Alto Paraíso, e assim vai. Então, em Minas,
E procure saber, procure se informar, procure entrar no site, se você nunca entrou, www.onenessbrasil.com.br, e procure participar de um processo das câmeras, porque isso é agendável, e se desloque onde quer que tenha, vai participar. E ali você tem a oportunidade de pedir para que esse assunto seja aberto, que você possa ver o que precisa ser visto e que você possa encontrar uma solução para essa questão também. Tá bom? Gente, já são 11h04, eu vou ter que fechar o encontro aqui. Vou me preparar para a Oneness Meditation, que vai acontecer dentro de 10 minutos. Preciso desses 10 minutos para me preparar aqui. E vocês vão fazer o seguinte: saiam da sala assim que eu fechar aqui. Do lado dela, quem nunca viu, tem uma outra fotinho. Hoje tem uma fotinho amarela, não, uma ilustração amarela, parece um galho de uma árvore. Daqui a 10 minutos vocês cliquem lá, porque eu não vou abrir já, e vocês vão me aguardar para receber uma diksha através dos meus olhos, tá bom? É uma Oneness Meditation que vai durar por volta de meia hora. Começa às 11h15 e termina por volta de 15 para meia-noite. Depois ela fica um tempinho tocando música. A gente faz dessa forma porque a gente recebe pessoas de várias partes do mundo que não falam português. Então a gente fecha o encontro, que é em português apenas, com a presença aí de gente de outras latino-americanos que entendem o nosso português, e fazemos a Oneness Meditation, que é acompanhada apenas de música. É parte integrante do encontro você receber essa diksha através dos olhos, tá bom? E nas questões que foram colocadas aqui hoje, e que são relevantes, que são importantes, né, a questão dos relacionamentos, a questão da prosperidade, a questão do crescimento espiritual, peça para que durante a ON esses aspectos sejam abertos, que você se torne consciente, que você encontre a cura e que você se aprofunde e tenha uma liberação das coisas que você está buscando. Que a ON te ajude nisso. A Oneness Meditation, a diksha que ela te oferece, que vai ser oferecida, facilitem o encontro das coisas que você está buscando aqui. Tá bom? Namastê, até já. Obrigado pela presença até aqui. Espero que vocês possam participar da ON também daqui a pouquinho.